Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. O nosso entrevistado de hoje é o diretor da empresa Produmar e vice-presidente do Sindipesca RN, Arimar França Filho. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele comanda uma equipe com cerca de 200 funcionários, exporta para mais de 15 países e comanda a única indústria com porto privado do Nordeste. Arimar Filho, agradeço a presença conosco aqui no Indústria Mais RN. Obrigado, eu que agradeço o convite para participar dessa entrevista. Vamos começar então, Arimar, falando um pouco sobre esse setor da pesca no Rio Grande do Norte, que é um setor tão importante para a nossa economia. Você comanda a Produmar, eu chamei ainda há pouco, que é a única indústria do Nordeste com porto privado. Começa contando para a gente um pouco sobre a sua empresa, que tem mais de 50 anos. O que é que a Produmar produz hoje no Rio Grande do Norte? Nós somos uma empresa com cerca de 200 colaboradores, mas o importante falar na pesca é quando você fala em 200 colaboradores na pesca, cada colaborador que está no mar representa 7 em terra, porque é uma série de serviços agregados que aumenta muito esse coeficiente de trabalhadores. Nossa empresa tem 52 anos, sempre foi na Ribeira, no mesmo local. O foco principal da gente hoje é a pesca oceânica, voltada para atuns afins, que seria meca, dourado e outros peixes, mas também a Produmar exporta miúdos de peixe, lagosta, peixes costeiros e trabalha no mercado interno com camarão. Estamos esperando ansiosamente que o mercado europeu abra e o mercado chinês para poder voltar a exportar também o camarão do Rio Grande do Norte. Então vamos falar um pouquinho, detalhar mais um pouco essas informações que você está nos trazendo. Você falou em exportação. Quanto do que é pescado hoje pela Produmar é exportado? Em torno de 80%. E isso representa quanto, Arimar? Em toneladas, algo em torno de 2.000 toneladas ano. 2.000 toneladas por ano. Por ano. Todo dia tem barco pesqueiro? Quase todo dia tem. A gente, principalmente a pesca do atum, ela é muito voltada para a lua. Quando a lua está cheia, se pesca mais. Então a gente trabalha entre 14 e 15 dias de descarga, só que tem os outros pescados e outros. A gente compra peixe desde Baía Formosa até Areia Branca. Então os peixes também entram de caminhões ou nos barcos próprios e terceirizados que trabalham, que vendem a produção à nossa empresa. E esse peixe vai para quais países? Olha, Ásia, Ilhas do Caribe, Estados Unidos, Canadá, China, quando a gente fala Ásia, China, Taiwan, Coreia, Oceania para a Austrália, e agora estamos na perspectiva de retomar para a Europa. Que interessante, você pesca aqui no Rio Grande do Norte e uma boa parte desse peixe vai para o outro lado do mundo, para a Ásia, né? E essa logística funciona bem aqui no Brasil? Falar em logística no Brasil é meio complicado, mas o Brasil tem uma riqueza natural muito grande, então isso nos ajuda. E esses empecilhos logísticos a gente tem tentado superar. Por que vocês têm um porto próprio? Ainda há pouco, quando eu lhe apresentei, falei que é a única indústria do Nordeste que tem um porto próprio. Por que essa opção? Como é que funciona? Quando eu falo em porto próprio, a gente tem acesso de caminhões, acesso de carros. Um exemplo, um motor do barco tem que fazer manutenção. É muito difícil, você não consegue fazer numa beira de praia. E são barcos de uma pesca industrial. Você tem que abastecer com gelo, você tem que abastecer com isca, você tem que abastecer com víveres para a tripulação. São barcos que passam 25 dias no mar. Então tem que ter muito cuidado. E esse peixe tem que sair o mais rápido do barco e ser colocado na embalagem correta para poder ser exportada para o mercado consumidor. Porque o nosso mercado consumidor de peixe fresco é o mercado de sushi e sashimi, que é muito exigente e cada minuto que se perde, essa qualidade vai caindo. Então a logística é muito importante para nós. Inclusive eu acompanho a Produmar nas redes sociais e vi que vocês estão divulgando bastante informações sobre esse controle de qualidade, né? Essa qualidade ela é medida lá no próprio ambiente do porto? Vocês realizam todo o processo por ali? Não, nosso programa de qualidade inicia desde a hora
que a gente coloca uma isca correta para pesca. No barco já é feito a iniciação do processo de higiene, de limpeza. A gente tem toda a rastreabilidade do nosso produto, desde o momento que ele é pescado. Então, se a gente precisar fazer um call de um peixe que sofreu algum problema depois de 10, 15 dias, a gente sabe até a área que ele foi pescado. E esse é um dos problemas. Por estar num estado costeiro, num estado litorâneo, a informalidade É muito forte é ainda muito aqui, forte, né? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então hoje a gente busca tentar fazer o máximo de qualidade. E vocês, como é que vocês fazem, por exemplo, a qualificação do profissional? Porque você trouxe uma questão, a pesca ela está, de certa forma, até na cultura potiguar, né? Mas não com esse padrão que você precisa exportar para a Ásia, por exemplo. Como é que vocês fazem esse treinamento de equipe? A nossa equipe, fora a nossa equipe que tem engenheiro de alimento, médico veterinário e outros profissionais, a gente ainda contrata outros profissionais, outras empresas, desde o treinamento de limpeza até um treinamento de higiene na casa, porque tudo é manuseado. Então só quem já sofreu na pele uma infecção intestinal sabe o que eu estou falando. Então você tem que ter um controle de tudo que tem contato com aquele peixe ali que vai virar um alimento, muitas vezes consumido cru, como você falou. Toda a cadeia da pesca, no nosso caso, é controlada, principalmente por esse motivo, porque boa parte do nosso peixe ele vai ser consumido cru. Então, muitas pessoas não conhecem. Há um tempo atrás, não conseguia entender quando a gente falava um atum vermelho e era acostumado com aquele atum que tinha no supermercado congelado, numa feira livre. O atum é um peixe formador de histamina, então você tem que tomar muito cuidado com esse produto. A questão de tempo e temperatura tem que ser bem medida. Da hora que esse peixe é pescado, ou do dia que ele é pescado, até ele chegar numa mesa, por exemplo, lá na China, quanto tempo se leva em torno, Arimar? Quando eu falo em peixe fresco, desculpa interromper, é mais voltado para o mercado americano. Sim. No máximo 12 dias. Mas só em comparativo, o salmão que vem do Chile para o Brasil tem 28. 28 dias para o salmão chegar aqui? De validade. Então, se eu chego num restaurante e peço um prato de salmão e digo, nossa, esse salmão tá bem novinho, ele não é tão novo assim. O nosso atum é mais. Ele já tem pelo menos uns 20 dias que saiu da água para chegar até aqui. Com certeza. E mesmo assim, muitas vezes é um peixe saboroso. Saboroso porque o pescado, o controle de temperatura é 90% da manutenção de qualidade. E esses 20% do que vocês pescam, que é distribuído no mercado local, fica no Rio Grande do Norte? Boa parte fica no Rio Grande do Norte. Nós temos uma loja de fábrica lá também. Temos alguns distribuidores. Vendemos muito para o sul e sudeste do Brasil. Os melhores restaurantes de São Paulo, do Rio, Curitiba. Esse peixe que vai para o sul e sudeste vai de navio? Não, esse peixe do sul e sudeste também vai de avião. Nossa maior logística é a aérea. Mas temos também outros tipos de produto. Quando a gente fala em atum, a gente fala que é o boi do mar. Então, tudo do atum aproveita. Então, a gente tem um atum que é voltado para o mercado de sushi e sashimi, mas a gente também tem um atum que a gente ou exporta ou manda para o sul do país, que ele é voltado para fazer latinhas. Sim, aquele atum, o famoso atum de latinha. Um atum em latinha. Não é que ele não tenha qualidade, aquele atum é tão bom quanto, mas ele não foi pescado, ele talvez não conseguiu acompanhar a cor, a escala de cor e de frescor, para ser servido fresco. Aí ele é colocado numa espécie de conserva, né? É uma conserva. Interessante, Arimar, muito interessante. Vocês ocupam um espaço ali na Rua Chile, né? A Produmar está lá na Rua Chile. E muito se fala hoje da situação da nossa cidade, da revitalização da área. Por que vocês permanecem na Rua Chile e como é que você vê essa discussão em torno da reativação ali da Ribeira? A gente está lá desde a nossa fundação. Há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. A gente precisa do rio para movimentar um barco. Então a gente precisa da entrada, da saída e dessa logística. Mas a gente vê que a Ribeira pode crescer muito. Eu não estou falando só na área de pesca, ela pode entrar para o turismo, ela pode entrar para o entretenimento. A questão cultural é muito importante. Há uma semana eu não conhecia, fui visitar a rampa. O Museu da Rampa, fiquei impressionado
como aquele trabalho está sendo feito e como ele pode melhorar. Muito bacana. Você vai em qualquer lugar do mundo, aquilo seria aplaudido, aquilo seria vangloriado, e como está no nosso estado, eu acho que poucos Ainda natalenses pouco conhecido, conhecem. E eu acho que devia ver. A gente tem muita coisa na Ribeira, a gente tem muita coisa, muita história da Segunda Guerra, muita história da nossa fundação também de cidade, que podia ser levado mais em conta na Ribeira. Você acha que o natalense ainda está de costas para o Rio? Em parte sim, mas eu acho que o natalense precisa ser influenciado para ir para o Rio. Quando você visita essas cidades, como foi feito em Recife, como foi feito em Fortaleza, como indo para outros países, como foi feito em Buenos Aires, na Argentina, isso podia ser feito também na nossa cidade. Voltando para a questão do setor da pesca, você, Arimar, é vice-presidente do Sindicato da Pesca. Como é que você visualiza o setor pesqueiro como um todo hoje no Rio Grande do Norte? O setor pesqueiro do Rio Grande do Norte, quando eu falo em pesca e aquicultura. Eu falo na economia da água, na economia do mar, que hoje tanto se fala. Então, a gente teve um boom do camarão no começo dos anos 2000. Teve, nos anos 80, anos 90, um boom da lagosta. Por diversos problemas políticos, ambientais, a maioria das empresas de pesca, de comercialização de lagosta do Rio Grande do Norte foram embora. Para você ter uma ideia, já chegou a ser 12 no começo dos anos 2007. Hoje a única empresa que processa lagosta no Rio Grande do Norte somos nós. Mesmo? Nossa, e por que isso ocorreu? Foram entraves políticos, entraves com órgãos controladores ambientais, e a maioria dos empresários preferiu ir embora. Eles continuam comprando no Rio Grande do Norte, mas a geração de emprego, de processamento, de divisas, está indo para outro estado. Acabam comprando do pescador mesmo. É comprado do pescador, mas a geração dos outros 7 empregos que poderiam ser feitos no nosso estado, o beneficiamento, a cadeia, do modo geral, está indo para outro estado. Mas a gente, enquanto consegue, a gente vai continuar aqui. Eu quero que você me explique por que essa ascensão que nós tivemos do camarão, que chegou a ser o produto mais exportado do estado, não existe mais no momento atual, mas só daqui a pouquinho, porque agora a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas você não sai daí, continua acompanhando nossa entrevista com Arimar Filho, diretor da Produmar e vice-presidente do Sindicato da Pesca do Rio Grande do Norte. Até já! Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. O nosso entrevistado de hoje é o diretor da Produmar, Arimar Filho, vice-presidente do Sindipesca. Arimar, nós viemos conversando sobre o mercado da pesca aqui no Rio Grande do Norte e você me falava do camarão. E falávamos sobre o camarão ter sido o principal produto de exportação do Rio Grande do Norte. O que foi que aconteceu com o camarão potiguar? Por meados de 2003, 2004, aconteceu uma ação antidumping do governo americano contra o camarão de cultivo de 5 países. Com a intenção de proteger o camarão americano. Americano, do Alabama. Então, com isso, a gente foi sobretaxado. Concomitante a isso, houve uma doença muito grave aqui que matou, devastou a maioria das fazendas, a mancha branca. E concomitante a isso, houve a queda brusca do câmbio. Então, foi 3 fatores essenciais que
Ao mesmo tempo? Quase que ao mesmo tempo, um antes e um pouquinho depois, meio que freou toda a cadeia, freou todos os investimentos. Com isso, o Brasil teve que... Ele comeu o nosso camarão. Então, naquela época era o Rio Grande do Norte e o Ceará os maiores produtores. Na época, o Rio Grande do Norte maior, o Ceará em segundo. E foi desenvolvido um trabalho muito bom, que você chegava em restaurantes, não existia camarão há 20 anos atrás. E hoje, em qualquer restaurante que você vai, tem camarão, em qualquer self-service que tem camarão. O camarão começou a ser produzido para ser exportado. Para ser exportado. E depois foi feito esse belo trabalho que hoje o mercado do Brasil tem crescido e tem tido um bom consumo. Poderia ser maior? Poderia. Mas aos poucos ele está se desenvolvendo. Mas que a gente espera que nos próximos 6 meses, um trabalho que tem sido feito pelo Ministério da Agricultura, a gente possa voltar e retomar a exportação do camarão para a Europa. Na verdade, não por questões só de valores, mas mais um outro mercado. Para se somar ao mercado local. Para somar ao mercado local. O mercado americano, o preço hoje impede de ser exportado, porque eles compram de outras origens bem mais barato. Então, apesar de vocês trabalharem com pesca na Produmar, no caso o camarão é uma produção de cativeiro. A produção de cativeiro, a gente não tem a produção, mas a gente compra e comercializa. Arimar, você à frente, na verdade, na vice-presidência do Sindipesca, como é que você vê as oportunidades do Rio Grande do Norte nessa área econômica? A gente vive um momento que se fala muito de economia do mar, né? Esse tema está em alta. A Fierne acaba, inclusive, de conduzir a fundação do cluster naval. Eu queria que você me dissesse como é que você vê esse panorama, como é que o cluster poderá contribuir para as empresas do ramo pesqueiro, por exemplo. Olha, quando fala em economia do mar, é um negócio bem mais amplo. Hoje se fala muito em conceito ESG. A gente da empresa, por mais de 2 décadas, estuda muito e trabalha muito essa questão da sustentabilidade, o tripé de sustentabilidade. É o governamental, ambiental, social e econômico, que hoje é o ESG, que fala o ESG. Mas tem muito mais coisa. A economia do mar vai muito além disso. Tem essa questão das eólicas. Tem a eólica offshore. Offshore. Tem a questão da pesca. Nossos barcos, basicamente, são barcos velhos que foram adaptados, ou barcos sucateados, ou barcos remanufaturados. Então, a gente tem que voltar a essa construção de barcos. A gente, para competir com... Quando a gente vai para o mar, a gente está competindo com barcos... A gente não compete entre si, a gente está competindo com barcos chineses, taiwaneses, barcos espanhóis, barcos coreanos. Então, cada vez mais a eficiência vai valer. O custo do combustível cada vez aumenta. A distância da pesca cada vez aumenta. A mão de obra cada vez fica mais qualificada e rara, porque poucas pessoas nascem hoje para ser pescador. Apesar de ser uma remuneração boa, mas pouca gente quer ir para o mar. Então a gente tem desenvolvido um trabalho também de captar novos pescadores, de treinar novos pescadores. E se você está convidada para conhecer, quando vê aqueles barquinhos que falam de beira de praia, é totalmente diferente. São barcos que possuem internet, são barcos que têm cozinha, que têm refeitório, que têm todo um sistema de farmácia se alguma coisa acontecer. Esses barcos saem e voltam em quanto tempo? Entre 20 e 25 dias. E tem toda a estrutura? Tem toda a estrutura. E por que é difícil mão de obra para a área, Arimar? Qual a sua avaliação? Porque hoje tem outras coisas para ele fazer sem precisar passar os 20 dias no mar. É muito sofrido. A gente admira muito, a gente respeita. O pescador, ele é uma luta, é um trabalho árduo. São 20 ou 25 dias distante da família. E quando ele volta, ele passa quanto tempo em terra? Em torno de 10 dias. Então tem isso. Mas é um trabalho profissional. São pescadores com carteira assinada, são pescadores com seguro, são pescadores com plano de saúde. É um trabalho muito mais profissional do que aquela pesca artesanal que a gente vê nos jornais ou nas revistas. Se falando em profissionalização, me recorda aqui da questão de números, de se acompanhar o setor, a produtividade. Você falou ainda há pouco em tecnologia. E existe uma parceria do Sindipesca com o Mais RN, o núcleo estratégico da Fierne. E eu gostaria de saber como é essa parceria e o que é que o Mais RN tem ajudado vocês. Não, a Fierne, por mais de uma década, tem dado muito apoio à pesca.
pesca tem tentado se unir também, a pesca tem tentado crescer, tem tentado desenvolver e o apoio da Fierne tem sido essencial. Entrou muita coisa no Mais RN com relação à pesca. A gente do setor também precisa fazer nosso dever de casa. Não podemos só cobrar o apoio da Fierne, o apoio governamental, sem fazer nosso dever de casa. Então, cada dia mais está desenvolvendo. A gente tem feito pleitos, já foi feito 2 fóruns, já foi feito workshops aqui e estamos trazendo todo mundo interessado para dentro. Tanto o setor de fiscalização, como o setor de fomento, como o setor de produção. Porque um depende do outro. E quais são, na sua opinião, na sua vivência como empresário, os principais entraves que o setor enfrenta atualmente? Tem a questão do fomento. A questão do fomento é muito sério. Você consegue ter uma fazenda de boi e dar a garantia da safra ou do boi, uma fazenda de soja. Você consegue dar a sua garantia para o banco da soja. Você não consegue dar a garantia do peixe. Já começa por aí. O barco não é garantia. Então, nós estamos tentando mudar, já trabalhamos no Congresso para tentar mudar o Manual de Crédito Rural. Muita coisa já foi melhorada. Mas também teve muita falha do setor no passado. Muita coisa que foi mal feita, mal gerida, mal desenvolvida. Então a gente também tem que dar um pouco da mão à palmatória e tentar, nós do setor, a turma mais jovem, tentar fazer melhor. Você acha que há uma profissionalização maior do setor agora? Com certeza. Nas últimas 2 décadas mudou muito. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de agir. Quando eu lhe pergunto sobre entraves, você traz essa questão do fomento. Mas e a logística? É um ponto também de atenção aqui no Rio Grande do Norte? A logística, quando a gente vê o Rio Grande do Norte, a gente sofre. Agora a última notícia é que o porto parou. Então, nós como empresas, a parte de congelado, o modal que a gente usava era o Porto Natal, o marítimo. E complicado, como também o aeroporto. Hoje a gente tem uma base logística só para fazer transporte para os aeroportos de Recife e Fortaleza, porque o aeroporto daqui não tem volume suficiente. Então vocês não exportam do aeroporto Natal? No máximo 20%. É mesmo? É. Mas por que é melhor exportar em Recife ou em Fortaleza do que em Natal? Porque o volume de voos é maior. Então, quando a gente bota 20 toneladas, a gente precisa de 5 aeronaves para escoar esse produto. Então a gente coloca em Recife deve ter 2 dezenas de voo diário para São Paulo. Natal até um dia desse tinha 4 voos. Então complica, às vezes quando o voo está muito cheio, não pode levar carga, tem corte. E é aquilo que eu falei no começo, cada minuto para o nosso produto fresco é perda de dinheiro, é perda de rentabilidade e é perda de qualidade. Mas a viagem rodoviária daqui para Recife é praticamente o tempo da viagem aérea para São Paulo. Né? E mesmo assim ainda compensa. Mesmo assim ainda compensa. O que foi anunciado no Rio Grande do Norte, que nós teríamos um aeroporto em São Gonçalo do Amarante, que seria um grande hub, ainda não se concretizou. A gente espera muito, inclusive a empresa adquiriu terrenos lá perto, uma forma de fazer uma câmara de estocagem, um pulmão de abastecimento, fazer a necessidade de reprocesso, mas a gente está aguardando, mas a gente tem fé que as coisas vão melhorar. Por enquanto são somente terrenos. Só terrenos. Sem obra ainda. Mas vai melhorar. Arimar, como é que você vê esse projeto do Porto de Caiçara do Norte que o governo do estado vem trabalhando? Olha, sendo muito sincero, eu só vi o começo. A gente acha certíssimo. Não dá para ter um porto Natal como é o Porto na Ribeira hoje. Questão de logística, de acesso de caminhões, passa por dentro da cidade, o tamanho dele é pequeno, tem a questão da ponte que não pode passar navios grandes. Mas não pode só ser feito o porto. A gente precisa reindustrializar nosso estado. Nosso estado foi desindustrializado nos últimos 40 anos. Então não adianta ter o porto se não tem a carga. E o importante do porto é ter a carga de entrada e a carga de saída. Esse porto é um projeto grandioso, mas um projeto de longo prazo, né? Há quem aponte o Porto de Areia Branca como algo a ser remodelado para que possa dar vazão à carga. Para o seu setor seria interessante? Seria muito interessante. Areia Branca é um grande produtor de atum. Eu não sei como é a questão do calado do Porto de Areia Branca para entradas de grandes navios.
Que é um porto privado hoje, inclusive. Porto privado. Mas eu acho que o Porto Caiçara pode ser uma grande saída, mas quando a gente fala em logística, a logística mundial, 20 anos, 30 anos é muito pouco. Se você olhar no espelho e ver Singapura e Hong Kong há 50 anos atrás, não era nada. E hoje são grandes... A velocidade lá fora é bem muito maior do que rápido, aqui, né? Grandes hubs de logística, tanto aeroportuária como o modal marítimo, cresceu muito. Se eu não me engano, o aeroporto de São Gonçalo vai fazer 10 anos já, no próximo ano. E está engatinhando, né? Ainda engateando. Ainda não aprendeu a andar sozinho, né? Mas a gente espera que melhore, a gente está acreditando muito no trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, junto com mais RN, com a Fierne, com a classe empresarial, com o turismo, porque o avião em si, só a carga ele não consegue sustentar. Então tem que ser a carga com as pessoas. E as pessoas para o Rio Grande do Norte, por ser um estado com pouco turismo de negócio, o nosso turismo tem que ser aquele turismo de família, turismo de passeio. E tem que melhorar, tem que aumentar o número de hotéis, tem que aumentar o número de atrações. Você roda outros estados do Nordeste, o número de atrações para trazer famílias, para trazer pessoas, cada vez é maior. E o Rio Grande do Norte meio que parou. Foi problema político, foi problema ambiental, foi uma série de problemas de fomento, mas eu acho que agora a gente precisa voltar e com isso a gente precisa de um grande apoio da Fierne, precisa de apoio do Estado, precisa de apoio municipal, precisa de apoio federal. E eu acho que a classe política do Rio Grande do Norte poderia se unir um pouco mais. É verdade, Arimar. E aí eu lhe pergunto, com relação à sua visão de empresário, você já está trazendo um pouco do que você pensa para o Rio Grande do Norte, mas você que começou tão cedo, né? Você me dizia que começou a frequentar a Produmar com 5 anos de idade. Tinha que ir, né? Tinha que ir, não tinha escolha. Não tinha escolha, foi aprendendo vendo outros, foi aprendendo conhecendo outras coisas e a gente foi ficando, né? Não aprendi a fazer outra coisa e tô se mantendo por lá. Fui morar fora um tempo e voltei, fiz minha faculdade, mas continuei trabalhando. Seu pai, Arimar França, foi muito conhecido no estado pela atuação empresarial, faleceu no ano de... 2009. 2009, e de lá para cá você e sua irmã tocam a empresa. Eu e minha irmã, a gente toca a empresa com apoio e aval da única sócia, dona Juraci, minha mãe, e estamos levando. E a empresa está crescendo. Graças a Deus. Crescendo como em número, crescendo em resultado, crescendo no cuidado com o nosso colaborador, no cuidado com o nosso cliente, no cuidado com o nosso fornecedor. Isso é o que mais nos orgulha. Arimar, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma palavra para o empreendedor potiguar. Que acredite, tenha coragem que o Estado vai melhorar. Muito obrigada por sua participação aqui no Indústria Mais RN. Muito obrigado a você. Obrigado a todos. O programa Indústria Mais RN vai ficando por aqui. Agradeço a você que nos acompanha. Esta é uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Acompanhe diariamente também as notícias da indústria potiguar no site fierne.org.br. Nos encontramos no próximo programa, hein? Até lá!